Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Antes da gente começar com a oração, gostaria que a gente pudesse fazer uma salva de palmas, né? Hoje, durante o dia, eu fiquei naquela... Assim, sabe quando você fica naquela expectativa? Não é mais um culto que você está indo, mas você vai celebrar... a gente vai celebrar uma data muito importante para aquele que conhece e entende a palavra do Senhor, que é o momento do amor mais divino, né? A entrega de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, hoje é mais gratidão hoje do que a gente falar, Senhor, eu preciso disso, daquilo. Eu sei, nós vamos orar, mas hoje eu quero agradecer. E será que a gente pode dar uma salva de palmas agradecendo ao Senhor? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Dá um toque aí no ombro de alguém que está aí, abençoa ele, fala assim: meu querido, que seja a Páscoa chegue na tua casa, né? Que você celebre a vitória de Cristo. Vamos agradecer. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque estamos aqui. Queremos te adorar, queremos te engrandecer, queremos entregar a nossa vida, o nosso coração. Perdoa, Senhor, porque somos tão falhos, somos tão pecadores, somos tão negligentes, Senhor, diante da Tua palavra. Somos assim, Senhor, tão pedintes, Senhor. Pedimos e às vezes não reconhecemos o quanto o Senhor tem sido em nossas vidas. Obrigado pela saúde que o Senhor nos deu nesse dia. Obrigado por segunda, terça, quarta. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos, aqueles que vão viajar, aqueles que vão passar com seus familiares, aqueles que vão trabalhar, não importa. Mas nós queremos, Senhor, que a sexta-feira ela seja lembrada na nossa vida como um marco, como uma vitória, como uma lembrança, Deus, do maior amor que o Senhor entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. Obrigado pela tua dádiva, obrigado pela oportunidade. Obrigado porque estamos celebrando, Senhor, a Tua morte, mas nós sabemos que o Senhor não está mais na sepultura. Nós estamos celebrando, Deus, aquele dia em que o Senhor entregou por mim e por você, pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade. Te agradecemos, Senhor. Somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor. A igreja SEB é grata ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Quantos milagres, quantas bênçãos, quantas vitórias o Senhor tem feito. Somos gratos ao Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Te louvamos, Senhor. Entregamos o nosso louvor nessa noite. Entregamos as nossas palavras nessa noite. Tudo que vamos fazer aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Teu nome seja lembrado através de nós, Senhor. Te louvamos, te amamos. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia, aleluia. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Êxodo capítulo 12, tá aí? E o tema nessa noite é consciência, tá? Que nós, como filhos e filhas do Senhor, possamos ter consciência do que é Deus, o que é o sacrifício de Jesus na cruz. Então diz assim, ó, lá no Egito, eles celebraram a primeira Páscoa. E foi assim, ó. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: olha, este mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só,
com o seu vizinho perto da sua casa, e conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas os das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. Então todos o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas os ombrais na verga da porta da casa em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, né? Que é a parte da pata, né? E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, e vós os lombos cingidos, os vossos sapatos nos seus pés e os vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e assim todos os deuses do Egito farei juízo, porque eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento, ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação, e também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente te aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vós do exército da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Amém? O que o Senhor disse? Celebrai, comemorai, festejai. Amém? E lembrai desse dia nas vidas de vocês e por gerações em gerações. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado porque estamos aqui exercendo esta finalidade, lembrando e trazendo a nossa memória daquilo que o Senhor fez lá atrás e celebrando a tua conquista aqui hoje, nos dias de hoje, em 2022, no nome de Jesus. Amém. Queridos, primeira coisa, o nosso calendário está totalmente fora do que era aqui, como era aqui, tá? Não adianta você falar, mas era amanhã mesmo que, né? Que Jesus, quando eu era criança, minha mãe falava, é porque hoje a gente tem que ficar aqui em casa, hoje a gente não pode ligar a televisão, hoje a gente vai ficar aqui entristecido, e aí a gente era criança, não entendia, daí me falava, mas por que a gente não pode fazer hoje? Na verdade não tem nem televisão na casa, né? Eu falando de televisão, a gente não tinha televisão. Né? Por que hoje? Aí minha mãe falava assim, não, porque hoje se comemora a morte de Cristo, então a gente vai ficar entristecido aqui. Aí a gente ficava em casa entristecido, e já vinha 40 dias que a gente não comia carne, a gente ficava se fazendo um jejum, né? Não podia, a gente ficava, minha mãe colocava preto, depois a gente ia na missa, a gente assistia, então era aquele dia chato, um dia triste, não que não se tinha alegria, e somente no domingo a gente fazia um almoço de celebração, de conquista, que simbolizava
a ressurreição do Senhor. Com o passar do tempo, o povo foi deixando e dizendo assim, não, isso é tradição. Ah, isso aí é dos seus avós, dos antepassados, agora é coisa, não tem esse negócio. Hoje eu posso comer carne, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso beber, eu posso sorrir, eu posso brincar. Ah, porque, olha só, né? A gente não está comemorando mais, porque Jesus já não está mais na cruz. A gente então começou a revolucionar. E realmente é mesmo, Jesus não está na cruz, mas o que nós temos que trazer é a nossa memória do que aquele dia aconteceu, do que aquilo passou, do que aquilo que realmente, quando Jesus ele foi crucificado, foi exatamente quando o povo estava se preparando para comemorar esse dia, que foi um dia de libertação, que foi um dia de celebração, porque aquele povo no Egito, eles viviam na escravidão, aquele povo no Egito, eles viviam debaixo de um jugo, do chicote, eles não sabiam o que era libertação, eles não sabiam o que era liberdade, mas de repente veio a convocação e Moisés dizendo, hoje vocês vão ofertar, e aquele povo era um povo escravo, aquele povo tinha poucas coisas, eles tinham poucas ovelhas, eles tinham poucos cabritos, e o Senhor falou assim, ajunta, então se a família for pequena, junta 2 famílias, então vocês vão separar um cabrito, vocês vão separar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, vocês vão sacrificar, no final do dia vocês vão sacrificar, vocês vão pegar aquele sangue, vocês vão passar nos umbrais da porta, porque naquela mesma noite também haverá uma praga sendo derramada sobre o Egito, e nessa praga todo o primogênito que tiver sem a marca, toda a família que não tiver a marca do sangue nos umbrais, esta família vai passar por um momento complicado de perda na família. Então aquele povo foi lá e fez exatamente. E quando havia-se o barulho de choro no Egito, quando havia barulho de pessoas gritando lá no Egito, das mães que perderam seus primogênitos, e até Faraó, quando ele chorava nos seus aposentos, o povo de Israel estava celebrando a conquista, a vitória, e naquele momento aquilo que Deus havia prometido estava acontecendo diante dos olhos deles. E o Senhor disse, preparai, jantai, apressadamente, fiquem com o cajado, fiquem com a mala preparada, porque hoje vocês serão libertos e livres desse cativeiro, porque hoje, o espírito da morte será derrotado nesse lugar. Aleluia! E assim o Senhor fez com aquela situação, o Senhor tirou aquele povo. E aí, meu querido, passou-se anos e anos e anos, e todo ano o povo comemorava e lembrava, e todo ano o povo preparava lá, Silmar, o povo preparava uma cabana, o povo ficava nas cabanas, e o povo ficava ali lembrando dos seus antepassados que moravam em cabanas no deserto, o sacrifício que eles passaram no deserto, e eles estavam ali preparando para celebrar a Páscoa novamente. E aí, exatamente naquele dia que eles estavam celebrando, a sexta-feira, houve naquele lugar um derramamento de sangue diferente. No final da tarde, um sangue que jorrou naquela cruz mexeu com a atmosfera daquele lugar. A Bíblia fala que o céu se escureceu. A Bíblia fala que houve trevas como nunca havia acontecido. A Bíblia fala que os soldados se curvaram. A Bíblia fala que os soldados olharam para a cruz e abaixaram a cabeça dizendo, olha o que nós fizemos. Nós realizamos aqui uma coisa que a gente estava ouvindo, que a gente não acreditava, que a gente achava que era uma brincadeira, que era mais um homem que estava aí, que a gente estava matando, porque nós estamos acostumados a crucificar pessoas, mas esse é diferente de todos os outros. Porque é que até os dias de hoje Jesus ainda é lembrado, só porque alguém lá contou uma história? Não poderia, as histórias elas são contadas,
Mas as histórias que são contadas, elas não prevalecem por muito tempo. Ela não faz tantos filhos. Porque hoje, até os dias de hoje, as pessoas acham que é uma besteira acreditar em Jesus. Tem muita gente hoje que não acredita em nada. Tem gente que fala com a boca cheia, eu sou ateu. Eu acredito em mim. Eu acredito no espaço. Eu acredito na química. Eu acredito em átomos, né? Eu acredito na física. Eu acredito em tantas outras coisas. E aí a gente fica no meio desse bombardeio, a gente fala, será que é verdade? Será que existe? Será que eu estou fazendo certo? Será que a Bíblia não é uma mentira? E eu vou dizer, meu querido, eu fecho a Bíblia e eu fecho os meus olhos e eu começo a sentir que tudo aquilo que eu recebi até hoje nunca foi doado e dado por homem humano, mas o que eu sinto dentro de mim é algo que se movimenta. O que os meus olhos já viram com 40 anos de igreja, não é 40 dias, mas o que eu já vi milagres, eu já vi pessoas sendo libertas, transformadas, eu já vi ladrões, eu já vi pessoas que entraram na igreja acabado, derrotados, pessoas que não tinham mais, que o mundo não queria mais, e com os meus olhos eu vi a mudança na vida dessas pessoas. E então eu não posso negar essa palavra, eu não posso dizer que é mais uma história, mas eu tenho que declarar que Jesus é o Rei dos Reis. E sim, Ele tem mudado a minha história e tem mudado a história de muitas pessoas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, eu não posso negar. Eu não posso ir contra aquilo que eu sinto. Se você pode provar, você pode. Fique aí à vontade e prove. Se você quiser fazer cálculos e contas e mostrar as estrelas, eu deixo você mostrar. Mas eu não posso ser contra daquilo que está dentro de mim. Oh, meu querido, desde o dia que eu desci as águas do batismo, desde o dia que o Senhor me colocou a língua do Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas estranhas, e aquilo não me deixava com medo, aquilo não era um espírito que entrava na minha vida, mas eu parava a hora que eu queria, e outra coisa, aquilo me trazia paz, avivamento, alegria, lágrima e choro como eu nunca tinha vivido na minha vida. E naquela época em que Jesus chegou, o Império Romano estava dominando as terras e ele trouxe muita transformação. Ele trouxe as estradas, os pedágios, ele trouxe os impostos. Então, os religiosos daquela época se sentiram assim, e agora, como é que nós vamos fazer? Então eles se apoiaram no Império Romano, porque o Império Romano via isso também como bons olhos, ter os religiosos junto com eles, os chefes, né? Ter os chefes ali, os religiosos junto com eles, para que eles pudessem governar. Então ali naquele momento as pessoas deixaram a palavra do Senhor, deixaram as coisas de Deus, como nos dias de hoje. Muita gente está vendendo a palavra do Senhor, trocando o Senhor por tantas outras coisas. E naquela época também os religiosos da época estavam trocando, e quando Jesus começou a vir, Jesus começou a pregar uma palavra diferente. Jesus começou a falar sobre uma coisa que eles não aceitavam, né? A participação de samaritanos no meio deles. A quebra de tradições, como Jesus tocando em leprosos, Jesus tocando em mortos e ressuscitando mortos, Jesus trazendo vista aos cegos. A Bíblia fala que não podia se tocar em leprosos e Jesus tocava nos leprosos. A Bíblia falava que cegos estavam em maldições e Jesus trazia vista aos cegos. A Bíblia fala que bandidos não tinham condições e lá na cruz ainda Jesus sentindo as dores, Jesus profetiza sobre aquele bandido e diz assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E Jesus falava coisas que eles não entendiam. Aí vai a Bíblia fala que em João capítulo 3, um dos chefes vai lá conversar com Jesus. E de repente a Bíblia fala que ele chega diante de Jesus e fala assim: olha, Senhor, como é que eu faço para ter isso que o Senhor está dando? E o Senhor fala assim: olha, você tem que nascer de novo. E ele fala: eu tenho que voltar na barriga da minha mãe. E ele fala: tu é mestre, tu está com brincadeira comigo. Né? Jesus já começa: você está com brincadeira comigo, camarada? Você, o que é que aconteceu?
Você está aí, o que está na tua cabeça? Jesus fala assim, você sabe do que eu estou falando. É de uma nova vida, de algo genuíno na vida de vocês. Vocês estão vivendo um evangelho barato, vocês estão vivendo só na religião. Vocês estão vivendo apenas de coisas do passado e vocês estão olhando para as coisas que estão vindo na mão de vocês material. E hoje, como nós estamos vivendo nos dias de hoje? Preocupado com os bens materiais. É importante? É importante. Mas eu não posso deixar de agradecer a Deus e lembrar de quem Ele é, de quem eu sou e de onde eu vim. Quando eu perco isso na minha vida, quando eu perco essa essência, quando eu não passo isso para os meus filhos, quando eu fico assim, coelhinho da Páscoa que traz para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos para assim. Isso é gostoso, brinque com seus filhos, pode falar, pegue lá, faz lá os passinhos do coelho. Mas não deixe de ensinar a verdadeira palavra, o que representa a Páscoa para os seus filhos, porque eles serão a geração futura. Minha mãe nunca deixou de ensinar e falar. Naquela época não tinha muito esse negócio de ovo de Páscoa, né? A gente não tinha esse negócio, não. Mal a gente tinha chocolate na casa, difícil ter um chocolate. A gente comia suspiro, né? Aquele negócio quadrado assim que dava para você bater nas pessoas. A gente comia Maria mole de vez em quando, né? A gente comia aquele pirulito, zorro, quando tinha. Depois o negócio foi melhorando, né? Aí começou aquele dipilique, né? Que você colocava lá no pozinho, já era mais coisa, já mais, né? Recente, mas a gente vivia naquela situação, né? Esperando uma coisa acontecer. Hoje está muito fácil, tudo está fácil, né? Tem criança que não quero meu ovo de Páscoa, né, irmãos? Eu passo naqueles negócios de ovo de Páscoa 70, 80, 120, 130. Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Tá amarrado aí, né? Ainda bem que a minha filha é 23 anos. Falei, Ana, você não precisa mais desse negócio. Isso aí é do mundo. A gente vai fazer domingo a brincadeira com as crianças, a gente vai entregar, a gente vai fazer. Criança a gente não faz, né, irmãos? A gente vai fazer. Mas a gente tem que ensinar, a gente tem que viver, a gente tem que entender. Por isso que o tema hoje é consciência. Por isso que hoje nós estamos aqui para agradecer. Hoje nós estamos aqui para louvar e falar, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez tudo por mim. O Senhor jogou aquela cruz e a gente vê que os amigos de Jesus abandonaram no momento mais difícil de Jesus. E às vezes a gente que está na frente da batalha, a gente que é visado, né, irmãos? A gente que está ali, a gente estava pensando aqui. A gente estava assim, pensando, e quantas das vezes a gente que é ser humano, que não é ninguém, né? Pastor Alexandre não é ninguém, as pessoas falam, né? Parece que é famoso, né? Você está lá ainda, aquele pastor Alexandre ainda, né? E aí você fica assim, falei, não, isso aqui é tão pequeno, diante do que Jesus foi xingado, foi passado, transpassado, né? As pessoas que Jesus curava estavam gritando lá. Você já imaginou quando Jesus estava lá vendo? Crucifica-o, aqueles cegos que ele curou. Crucifica-o, enxergando bem. Crucifica-o, falando com violência, falando com... Né, irmãos? Eu sei que talvez você já passou por um momento assim de traição na tua vida. De alguém que você gostava, de que você amava, que comia junto com você. Você já imaginou quantas Jesus passou por esse momento de traição ali naquele momento na cruz? Que quando ele sobe naquela cruz, quando ele está na cruz, ele só vê a mãe e ela vê ali João. Cadê o restante dos discípulos? Estavam todos com medo, escondido. Pedro, o próprio Pedro, a quem Jesus estava separando para ser o grande líder da igreja. E como foi? Porque Jesus não voltou atrás, Jesus não desistiu, Jesus entendeu. Jesus, ele não olhava para as nossas fraquezas, ele sempre entendeu as nossas fraquezas. E às vezes a gente, meu querido, a gente quer só as bênçãos do Senhor. Senhor, que hora que é o meu milagre? Que hora que o Senhor vai fazer? E a gente não lembra de agradecer, de louvar, de glorificar, de entregar a nossa vida, de entregar tudo aquilo que a gente pode fazer por amor a Ele e de gratidão a Ele. E a gente vê que Jesus colocaram uma coroa de espinhos.
sangraram o mestre, ele apanhou a noite toda. Aquele filme que a gente assiste do Mel Gibson, e quantas vezes eu assisto, e quantas, essa semana mesmo Moisés mandou um vídeo daquele lá, e eu assisti, eu já conheço cada cena, e de novo eu choro. Todas as vezes que eu vejo ali, não tem como eu não chorar diante de uma imagem daquela. E quantas vezes nos cultos de Páscoa eu também colocava aquela imagem e a gente assistia, para que a igreja pudesse ali cair a ficha, cair a consciência. Opa, peraí, eu estou aqui na igreja. Opa, peraí, ele entregou até a última gota por mim, peraí. Ei, não é assim que às vezes a gente precisa, tem hora que a gente precisa acordar. Tem momentos que a gente se depara com a vida e a morte diante dos nossos olhos. Meu amigo contando para mim, quando eu fui visitar ele, agora já está bem, está trabalhando, mas quando eu fui visitar ele estava recente, quando ele tinha saído do hospital, do Covid, e quando ele me viu, ele chorava, ele me abraçava, ele falava assim, eu achava que nunca mais eu iria voltar para minha casa, eu achava que eu nunca mais iria abraçar minha filha. Ele falou assim, viver é muito bom. É muito gostoso e a gente não valoriza esses momentos pequenos aqui. E quando a gente sentou para comer, ele falou, eu ficava lá, será que eu vou voltar de novo a sentar, a ver a minha filha, a ver a minha esposa? Por isso, meu querido, às vezes a gente não valoriza aquilo que o Senhor tem nos dado de saúde, de alegria, de descontração. Tem hora que a gente fica ali focado, desliga um pouquinho e adore e agradeça. Quando você olhar aquele céu azul, quando você olhar, você possa falar assim, obrigado Senhor porque eu estou vendo, obrigado Senhor porque eu estou respirando, obrigado Senhor pela tua morte, obrigado Senhor pelo teu sangue, porque a partir daquele momento em que foi derramado o sangue do cordeiro, nenhum outro cordeiro foi mais morto, nenhum animal precisou matar, ser mais morto, para que alguém pudesse ser remido pelo seu pecado. Mas a partir do momento que o Senhor derramou ali, a dívida que eu e você tínhamos foi paga, porque o seu pecado entrou por um homem, o mesmo pecado foi pago por outro homem. É por isso que quando Jesus morreu naquela cruz, o inferno houve festa. Minha mãe contava assim, ela falava assim, eu lembro, olha só como que, quando pai e mãe contam as coisas pra gente, minha mãe fazia muitas assim coisas, ela contava algumas histórias, e minha mãe falava assim, agora nesse momento, está tendo uma grande festa lá no inferno. O diabo está celebrando, porque mataram o coitado do Jesus. Por isso que agora as pessoas vão sair e vão matar Judas, que era no sábado, Saiam, porque ele que traiu Jesus, a gente tinha uma raiva, de Judas, Judas, por que você traiu Jesus? A gente ia lá e ficava espancando o boneco, Era aquela alegria, na hora de meio-dia, a gente ia lá, vamos lá espancar, e montava e confeccionava, Judas vai morrer agora também, Seu traíra, e a gente ia lá e cortava Judas, e arrastava Judas para lá, e corria. E aí chegava no sábado à noite, a minha mãe falava assim, amanhã, no domingo, Jesus vai pegar a mão, vai pegar a chave que está na mão do diabo, vai envergonhar ele, e amanhã será a ressurreição dele. E eu ficava naquela ansiedade, verdade mãe, foi assim que aconteceu. E exatamente o inferno, a Bíblia fala que o inferno já estava comemorando, celebrando, e de repente Jesus entra lá, porque a morte não pôde levar Jesus. A morte veio para buscar, falou, não, mas esse aqui não tem pecado, esse aqui não posso, não tenho como. E ela teve que devolver. Em 1 Coríntios, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala assim, tragada foi a morte pela vida. Por isso, se eu estou aqui, é porque Jesus morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Amém? Então, nessa noite, a palavra é consciência. Tenha consciência de quem Ele é. Tenha consciência de quem eu sou, de quem você é. E tenha consciência do que Ele fez. Não viva a religião. Muitos hoje falam assim, não, pastor, porque amanhã eu tenho piscina, porque amanhã eu vou pegar estrada, porque amanhã eu tenho muitas coisas para resolver, para fazer. Se um fiozinho aqui for desligado, amanhã a piscina, se o Senhor falar assim,
eu vou mandar uma chuva lá nessa praia. Não é assim? É que o Senhor não vai fazer nada disso para nos prejudicar em nada. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas se eu e você tivéssemos no lugar de Jesus um pouquinho, né? Vou testar isso daí. Vou provar ele um pouquinho, né? Né, Pamela? Deixa comigo agora, Jesus, que eu vou dar uma comandada no negócio. Irmãos, eu não teria capacidade de fazer nada. Porque o Senhor olha para mim e para você ainda com tanto amor, com tanta coisa. Como nós acabamos de cantar, né? Como Zaqueu. Zaqueu era um dos mais bandidos. Mas um dia Zaqueu falou assim, eu vou ver se Jesus passar aqui. De repente Jesus para e fala assim, Zaqueu, eu vou entrar na tua casa, no pior pecador. Já imaginou? Se Jesus viesse no Rio de Janeiro e fala assim, vou lá jantar na casa de Fernandinho Beiramar. Você fala, não acredito. Não. Jesus era doidão, né? Jesus conversava com um samaritano que os caras não gostavam, que ninguém podia falar. Jesus conversou com a mulher que estava lá, a samaritana, que não era improvável um homem ficar conversando com mulher ali, porque mulher era só objeto de procriação. Tá? Não tinha esse negócio de bate-papo. Mulher não falava nada. Mulher não se falava dentro da casa. Jesus batendo papo com uma mulher, os discípulos ficaram assustados quando voltaram. Né? Eles foram no Extra, estavam voltando, né? Com sacolinha do Extra, do Carrefour, estavam voltando, Jesus batendo papo com uma mulher ainda samaritana. Jesus está doido. Né? Aí Jesus tem 2 leprosos gritando, 10 leprosos, Jesus vai lá e conversa com os leprosos, não podia ser, os leprosos andavam com um sininho, plim, 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 e Jesus vai bater papo com os leprosos. Jesus entra na terra de porcos, porque eles não podiam tocar em porcos, Jesus vai lá na terra de porcos para abençoar uma família, para abençoar uma mãe. Uma mãe vem trazendo seu filho e de repente uma multidão chorando e a outra multidão comemorando. Jesus toca no caixão, toca no morto e fala assim, levanta. Irmão, Jesus trouxe uma transformação de pensamento, de atitude que aquelas pessoas não esperavam. Por isso, meu querido, Jesus, ele é além daquilo que entendemos como servo, amigo, e quando eu julgo alguém, quando eu atiro pedra em alguém, eu posso estar atirando em mim mesmo, porque eu não sou digno de falar mal e nem mesmo condenar alguém para a porta do inferno, hein? Nunca fale assim, vá você para o inferno, vai você também junto com ele, porque você está condenando ele. Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar que aquele irmão não pode de novo ter a oportunidade? Eu lembro assim, irmãos, que para a gente finalizar, pastor Orlando vem aqui. Eu lembro que tinha uma irmã na igreja que toda vez que falava do apelo, irmã, você quer aceitar Jesus? Não sei se cada igreja tem uma pessoa assim, né? Você quer aceitar Jesus como seu único? Quem quer aceitar Jesus? A irmãzinha levantava. Eu falei, rapaz, essa irmã está mais de 40 anos na igreja. Já vai fazer a gente passar vergonha, né? Ela ia na igreja aceitar Jesus, vinha o pastor de fora, falava, não faz o apelo. Eu já ficava ali, eu com o Luizinho, não faz o apelo. Aquela irmã vai levantar, e não dava outra, né? A irmã levantava, eu quero aceitar Jesus. E ela na frente chorava e chorava. Da Luizinho falou, como é que pode? Né? Aquele jeitão do Luizinho, como é que pode, grande? Né? Essa mulher, essa irmã não se toca, a gente tem que falar para ela. Né? Aquele jeitão que ele fala, tem que falar para ela. Está errado isso daí, a irmã já está aqui na igreja, é batizada na igreja. E ela fica aí toda hora, alguém tem que ensinar ela que não precisa ficar aceitando Jesus toda hora. Irmãos, e toda vez que as pessoas iam expulsar demônio, ela caía endemoniada. Falou, Senhor. E aí a gente vai descobrindo a história. Daí a gente descobriu que na casa dela, no fundo da casa dela, tinha um centro, né? E ela orava tudo para os seus filhos. Toda vez que ela aceitava Jesus representando um dos seus filhos. Toda vez que ela caía endemoniada, ela ia lá no altar para representar um dos seus filhos.
Ela não tinha vergonha. Um dia ela falou assim, falou para minha mãe, Sema, não tenho vergonha não, que eu estou representando meus filhos que precisam de Jesus. Eu vou lá na frente e eu falo, Senhor, se tiver um demônio em fulano de tal, que vem aqui na minha vida, que se manifeste aqui, que eu não tenho vergonha por eles não. Eu quero que os meus filhos venham para a igreja, eu quero que os meus filhos aceitem Jesus. E eu aceitava Jesus por cada um deles. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, como a gente não entende, a gente julga. Ela estava lutando pela família dela. Muitos chegaram aos pés de Jesus. Quase todos eles vieram para a igreja. Todos eles. Só não permaneceu aquele que não quis, mas todos eles vieram. E eu pude ver isso. E foi quando ela faleceu, foi grande choro, grande barulho. Porque aquela irmãzinha cessou de orar pela sua casa. E assim foi. Jesus subiu naquela cruz por mim e por você. Quantas vezes foi? Talvez se fosse preciso mais uma vez, ele subiria por mim e por você. Talvez muita gente falou que louco, deixou toda a sua glória para vir aqui ser crucificado e morto pelos homens. Quantas vezes o diabo falou para Deus assim, olha, o teu filho está morrendo pela sua criação. Mas Jesus não estava nem aí porque o diabo estava falando, porque ele já era caído. Jesus estava falando para mim e para você, fazendo por mim e por você, porque eu somos a imagem, semelhança dele. Quando é da nossa casa, a gente enfrenta qualquer situação, não é? Não é, Jéssica? Fala mal da minha mãe que eu já dou uma voadora em você, não é assim? E é assim. Ô, irmãos. Um dia o menino falou assim, seu pai é feio. Eu falei, mas eu fechei a mão. Eu falei, eu posso apanhar aqui, mas que eu vou defender meu pai, eu vou defender. E é assim, queridos. Jesus defendeu eu e você na cruz do Calvário. Que ele é o nosso irmão mais velho. Quem é irmão mais velho sabe aqui o que é que você está falando, né? Meu irmão mais velho é branco, não tem nada a ver comigo. Um dia ele vai vir aqui. E ele chega, às vezes ele chega, ele abraça. Esses dias a gente ficou, sempre estou indo lá agora. E às vezes ele chega assim, bem quietinho, daí ele fala no meu ouvido assim, tá precisando de alguma coisa? Tá tudo certo lá? Como assim, né? E abraça assim, precisar, eu tô aqui, a hora que você quiser, vem aqui. E é por isso, meus queridos, Jesus é o nosso irmão mais velho. Fala para quem está do seu lado, Jesus é o nosso irmão mais velho. Vamos se colocar de pé? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por cada família que aqui está, Senhor. Obrigado porque o teu sangue está protegendo cada um de nós, cada casa, cada lar, cada família. Te agradecemos. Um beijo, Senhor, no teu coração. Obrigado pela tua morte, porque hoje eu estou aqui. O Senhor me alcançou aonde eu estava, minha casa, minha família. Meu pai desceu as águas do batismo, minha mãe desceu as águas do batismo. A Ele toda a honra e toda a glória. Um dia vamos encontrar no céu os nossos entes queridos. E eu quero que você se alegre. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, desde agora e para todo sempre. Amém.